Olá pessoal, que classificação bacana que tivemos em Sochi, né? O Grande Prêmio da Rússia. Uma classificação que remete boas lembranças à turma que acompanhou a Fórmula 1 nos anos 80, anos 90, né? E era normal a gente ter essa formação no grid de largada sempre com McLaren, Ferrari, Williams, não importando exatamente a formação, né? Uma hora ou outra, alguma estava na frente. Mas foi uma formação bem bacana que remete a boas lembranças, até parte da década dos anos 2000 isso era até comum, né? Com a pole position ficando para o Lando Norris, a segunda posição para o Carlos Sainz com a Ferrari e a terceira posição ficando para o George Russell com a Williams, né? No final de semana uma qualificação bem interessante por causa da pista molhada, né? E que contou com a principal surpresa que foi os erros do Lewis, né? Que teve primeiramente uma pequena batida na entrada de box, ele acabou quebrando a asa dianteira, voltando, depois quando estava na tentativa de buscar o melhor tempo acabou rodando e batendo, mas aí bateu uma batida de leve também na barreira de pneus, que acredito eu que não tenha danificado nada no carro, tenha sido nada de absurdo. E justamente no momento que parece que as coisas seriam mais tranquilas para a Mercedes buscar algum resultado, acaba acontecendo outros infortúnios, né, com o heptacampeão, e ele acabou jogando essa oportunidade de largar na pole position pelo ralo, né, que aliás tem sido normal, né, nessa temporada ter tido erros tanto por parte do Hamilton quanto por parte da Mercedes. Se não é um errar, o outro erra, ou os dois erram em conjunto. Então infelizmente para alguns e infelizmente para outros, né, as coisas para Mercedes não tem, Mercedes e Hamilton não tem sido tão fáceis nessa temporada. Talvez até por isso seja uma temporada tão competitiva, né? Tanto que as pessoas no ano passado, nos últimos anos, pediam por uma grande regularidade, e a gente tem tido uma regularidade absurda do duo Red Bull Max Verstappen e uma irregularidade do duo Mercedes Lewis Hamilton. Então eu acho que por conta disso a gente tem tido esse campeonato bem interessante, né, em todos os aspectos. Agora sobre a corrida de amanhã fica difícil a gente pegar e colocar um prognóstico, né, certeiro, por conta da gente, como tem acontecido nos últimos tempos, as coisas têm sido um pouco bagunçadas. Então quando a gente pensa que pode dar um resultado bacana, um resultado certeiro para a Mercedes, as coisas desandam. Então numa dessa não dá para saber exatamente onde que vai estar o Mundial, a corrida de amanhã em Sochi. Mas levando ao pé da letra, né, levando uma situação mais correta, o que pode acontecer, uma vitória do Lewis, se ele conseguir fazer uma boa largada, porque o Lewis também tem pecado em algumas largadas. A largada da Sprint Race em Monza mostra isso. Então depende muito do que ele fizer na largada. Se ele conseguir fazer uma largada decente, superando pelo menos o George Russell já na primeira volta, abre uma boa possibilidade de atacar o Carlos Sainz nas voltas seguintes, e depois trabalhar numa estratégia para tentar passar o Lando Norris, para tentar chegar a uma vitória que pode dar a ele a liderança isolada no campeonato. Enquanto isso, lá atrás, lá no fundo, temos o Max Verstappen, que vai sair junto com o Charles Leclerc, né? O Leclerc também teve troca de componentes, o motor, enfim. E promete também ser uma prova bem movimentada ali, com esses dois escalando o pelotão, principalmente por conta do Max, né? Já que é o líder do campeonato. Então a gente vai dar essa olhada, dar essa conferida para ver onde que o piloto holandês pode chegar. Se for uma corrida normal, sem intervenção de safety car, talvez ele consiga pegar ali um quinto, quarto lugar. Se for uma corrida com safety, né, com entrada de safety car e tudo mais, pode ser que de repente ele consiga um pódio, que seria um baita de um lucro para ele.
Então a gente tem que... Vai ser uma corrida interessante, eu acho que em todos os aspectos deve ser uma prova bem interessante. Ainda tem possibilidade de chuva, apesar que amanhã a ideia é que a corrida seja em pista seca. Então nós temos aí uma situação bem... uma incógnita do que pode ser essa prova em Sochi, né? E aí, logicamente, tem os outros fatores, né? Outros pilotos que podem influenciar bastante nesse meio de caminho. Temos o Bottas, que normalmente anda muito bem, dominou os treinos livres, né? Os dois, porque o terceiro não teve por conta da chuva. Que anda muito bem lá e poderia ter, de repente, ele e o Hamilton poderiam ter feito, de repente, a primeira fila, né? Mas infelizmente aconteceu todos esses problemas aí. Então a gente vai... A tendência é que tenha uma corrida bem bacana amanhã na Rússia, ok? Então é isso aí, como eu falei antes, não dá para fazer um prognóstico certeiro do que pode acontecer nessa prova, então a única coisa que se desenha é que seja uma corrida das mais interessantes da temporada, justamente um circuito que normalmente não oferece boas corridas, então numa dessas a gente pode ter um GP bem bacana e de repente surpreendente, porque não um Lando Norris vencendo, um Carlos Sainz vencendo, né? Não vou dizer o George Russell porque o carro da Williams, apesar de ter melhorado, não dá ainda condições para ele tentar alguma coisa do tipo, mas vai saber, não é mesmo? Então é isso, pessoal, esse é meu ponto de vista sobre o que foi essa qualificação e do que pode ser a corrida na Rússia, tá ok? Então é isso aí, obrigado e até mais.